Pasta 13. 13. Annabeth tenta ir nadando para casa. Por fim, eu encontrar alguma coisa em que era realmente bom. O Vingança da Rainha Ana respondia ao meu comando. Eu sabia que cordas içar, que velas levantar, em que direção pilotar. Avançamos nas ondas a uma velocidade que estimei em cerca de 10 nós. Eu até entendia perfeitamente como aquilo era rápido, para um navio à vela, extremamente veloz. Tudo parecia perfeito, o vento no rosto, as ondas quebrando na proa. Mas agora que estávamos fora de perigo, eu só pensava na falta que Tyson me fazia e em como estava preocupado com Groover. Não conseguia me recuperar da tremenda atrapalhada que tinha feito na ilha de Circe. Se não fosse por Annabeth, ainda seria um roedor, escondido em uma casinha com um bando de piratas fofinhos e peludos. Ficava pensando no que Circe dissera. Está vendo, Percy? Você revelou seu verdadeiro eu. Eu ainda me sentia transformado. Não só porque, de repente, tinha vontade de comer alface. Estava inquieto, como se o instinto de ser um animalzinho assustado fosse agora parte de mim, ou talvez sempre tivesse estado ali. É o que de fato me preocupava. Navegamos noite adentro. Annabeth tentou me ajudar a manter a vigilância, mas navegar não era para ela. Depois de algumas horas balançando de um lado para outro, seu rosto estava da cor de guacamole e ela foi para baixo, deitar numa rede. Eu observava o horizonte. Avistei monstros mais de uma vez. Um jorro de água alto como um arranha-céu foi cuspido à luz da lua. Uma fileira de saliências verdes e pontudas serpenteou nas ondas, algo com talvez 30 metros de comprimento, reptiliano. Eu não queria saber. Uma vez vi nereidas, os espíritos femininos luminescentes do mar. Tentei acenar, mas elas desapareceram nas profundezas e fiquei sem saber se tinham ou não me visto. Pouco depois da meia-noite, Annabeth subiu para o convés. Estávamos passando por uma ilha vulcânica fumegante. Na costa, o mar borbulhava e o vapor subia. Uma das forjas de Hefesto, disse Annabeth. Onde ele faz seus monstros de metal? Como os touros de bronze? Ela fez que sim. Dê a volta. Passe bem longe. Ela não precisou dizer 2 vezes. Navegamos afastados da ilha, que logo era apenas uma mancha vermelha de neblina atrás de nós. Olhei para Annabeth. A razão da raiva que tem dos cíclopes, a história sobre como Thalia realmente morreu. O que aconteceu? Era difícil ver sua expressão no escuro. Acho que você merece saber, disse ela afinal. Na noite em que Groover estava nos escoltando para o acampamento, ele ficou confuso, errou o caminho algumas vezes. Lembra que ele lhe contou isso? Eu concordei. Bem, o pior erro levou à cova de um cíclope no Brooklyn. Eles têm cíclopes no Brooklyn? Perguntei. Você não acreditaria quantos, mas não se trata disso. Esse cíclope, ele nos enganou. Conseguiu nos separar dentro de um labirinto de corredores em uma casa velha em Flatbush. E conseguia falar com a voz de qualquer um, Percy. Exatamente como Tyson fez a bordo do Princesa Andrômeda. Ele nos atraiu, um de cada vez. Thalia pensou que estava correndo para salvar Luke. Luke pensou ter me ouvido gritar por socorro. E eu fiquei sozinha no escuro. Tinha 7 anos. Não conseguia nem achar a saída. Ela afastou o cabelo do rosto. Lembro que encontrei a sala principal. Havia ossos espalhados por todo o piso. E lá estavam Thalia, Luke e Groover, com as mãos amarradas e amordaçados, pendurados no teto como presunto defumado. O cíclope estava acendendo um fogo bem ali no piso. Puxei minha faca, mas ele me ouviu. Virou-se e sorriu. Ele falou e, de algum modo, conhecia a voz do meu pai. Acho que simplesmente a extraiu da minha cabeça. Ele disse, agora, Annabeth, não se preocupe. Eu amo você. Você pode ficar aqui comigo. Você pode ficar para sempre. Eu estremeci. O modo como ela contou aquilo, mesmo ali, 6 anos depois, me apavorou mais que qualquer história de fantasma que já ouvira. O que você fez? Eu o esfaqueei no pé. Olhei para ela. Você está brincando. Tinha 7 anos e esfaqueou um cíclope adulto no pé?
Ele teria me matado, mas eu o surpreendi. Isso só me deu tempo de correr até Thalia e cortar as cordas das mãos dela. Daí em diante, ela assumiu. Sim, mas ainda assim, foi muita coragem, Annabeth. Ela sacudiu a cabeça. Foi por pouco que escapamos. Ainda tenho pesadelos, Percy. O modo como o Cíclope falou com a voz de meu pai. Foi por causa dele que demoramos tanto para chegar ao acampamento. Todos os monstros que estavam nos perseguindo tiveram tempo de nos alcançar. Na verdade, foi por isso que Thalia morreu. Se não fosse aquele Cíclope, ela ainda estaria viva. Nós nos sentamos no convés observando a constelação de Hércules erguer-se no céu. Vá para baixo, disse Annabeth por fim. Você precisa descansar um pouco. Eu assenti. Meus olhos estavam pesados, mas quando cheguei embaixo e encontrei uma rede, levei muito tempo para adormecer. Fiquei pensando na história de Annabeth. Se eu fosse ela, pensei, será que teria coragem para partir naquela missão de navegar para a cova de outro Cíclope? Eu não sonhei com Groover. Em vez disso, estava de volta ao camarote de Luke a bordo do Princesa Andrômeda. As cortinas estavam abertas. Do lado de fora era noite. Sombras giravam no ar. Vozes sussurravam à minha volta, espíritos dos mortos. Cuidado, elas sussurravam. Armadilhas, ardis. O sarcófago de ouro de Cronos brilhava discretamente, a única fonte de luz no recinto. Um riso frio me assustou. Parecia vir de quilômetros abaixo do navio. Você não tem coragem, jovenzinho. Não pode me deter. Eu sabia o que tinha de fazer. Precisava abrir aquele caixão. Destampei contra a corrente. Fantasmas esvoaçavam à minha volta como um tornado. Cuidado! Meu coração batia forte. Eu não conseguia obrigar meus pés a se mexer, mas tinha de deter Cronos. Precisava destruir o que quer que estivesse naquela caixa. Então uma menina falou bem ao meu lado. E então, cabeça de alga? Olhei, esperando ver Annabeth, mas a menina não era ela. Usava roupas estilo punk com correntes de prata nos pulsos. Tinha cabelo preto espetado, delineador escuro em volta dos olhos azuis tempestuosos e sardas espalhadas no nariz. Parecia conhecida, mas eu não sabia muito bem por quê. E então? Perguntou. Você vai detê-lo ou não? Eu não conseguia responder. Não conseguia me mexer. A menina revirou os olhos. Ótimo. Deixe comigo e a Aegis. Ela tocou seu pulso e as correntes de prata se transformaram, achatando-se e se expandindo em um enorme escudo. Era de prata e bronze, com a cara monstruosa da Medusa se projetando do centro. Parecia uma máscara mortuária, como se a verdadeira cabeça da Górgona tivesse sido prensada no metal. Eu não sabia se aquilo era de verdade ou se o escudo podia de fato me transformar em pedra, mas desviei o olhar. Só o fato de estar perto daquilo me deixava gelado de medo. Tive a sensação de que, numa luta de verdade, derrotar o portador daquele escudo seria quase impossível. Qualquer inimigo daria meia volta e sairia correndo. A menina puxou sua espada e avançou para o sarcófago. Os fantasmas escuros se separaram para deixá-la passar, espalhando-se frente à terrível aura de seu escudo. Não! Tentei adverti-la. Mas ela não me deu ouvidos. Marchou direto para o sarcófago e empurrou a tampa dourada para o lado. Por um momento ficou ali parada, olhando fixamente para o que havia dentro da caixa. O caixão começou a brilhar. Não! A voz da menina tremia. Não pode ser! Das profundezas do oceano, Cronos riu tão alto que fez tremer o navio inteiro. Não! A menina gritou e o sarcófago a engoliu em uma explosão de luz dourada. Ah! Sentei na rede em um salto. Annabeth me sacudia. Percy, você estava tendo um pesadelo. Precisa levantar. O que foi? Esfreguei os olhos. O que está errado? Terra, disse ela num tom soturno. Estamos nos aproximando da Ilha das Sereias. Mal pude distinguir a ilha à nossa frente.
apenas um ponto escuro na névoa. Quero que me faça um favor, disse Annabeth. As sereias, estaremos ao alcance do canto delas em breve. Lembrei-me das histórias sobre as sereias. Elas cantavam de modo tão encantador que sua voz enfeitiçava os marinheiros e os seduzia para a morte. Sem problemas, assegurei-lhe. Podemos simplesmente tapar os ouvidos. Há um grande barril de cera de vela no convés de baixo. Eu quero ouvi-las. Eu pisquei. Por quê? Dizem que as sereias cantam a verdade sobre o que a gente deseja. Contam coisas a seu respeito que nem você mesmo percebe. É isso que é tão encantador. Se você sobrevive e se torna mais sábio, eu quero ouvi-las. Quantas vezes terei uma oportunidade dessas? Vindo da maioria das pessoas, aquilo não teria feito sentido. Mas sendo Annabeth quem era, bem, ela se empenhava em livros de arquitetura grega antiga e gostava de documentários do History Channel. Acho que as sereias também podiam interessar. Ela me contou seu plano. Com relutância, ajudei-a a se preparar. Assim que avistamos a costa rochosa da ilha, ordenei a uma das cordas que se enrolasse na cintura de Annabeth, amarrando-a ao mastro principal. Não me desamarre, disse ela. Não importa o que aconteça, nem quanto eu implore. Minha vontade vai ser correr para a murada e me jogar. Você está querendo me tentar? Ha, ha! Prometi que a manteria segura. Então peguei 2 grandes bolas de cera de vela e amassei até que tivessem o formato de tampões que enfiei nos ouvidos. Annabeth assentiu com sarcasmo, dando a entender que os tampões de ouvido eram a última moda. Fiz uma careta para ela e fui para o timão. O silêncio era assustador. Eu não conseguia ouvir nada a não ser o sangue correndo na minha cabeça. Quando nos aproximamos da ilha, rochas pontiagudas assomaram no nevoeiro. Ordenei ao Vingança da Rainha Ana que as contornasse. Se chegássemos mais perto, aquelas rochas iriam retalhar o casco como lâminas de liquidificador. Dei uma olhada para trás. De início, Annabeth pareceu totalmente normal. Depois ficou com uma expressão intrigada. Seus olhos se arregalaram. Ela forçou as cordas. Chamou meu nome. Eu sabia só de ler seus lábios. Sua expressão era clara. Precisava se soltar. Era questão de vida ou morte. Eu tinha de soltá-la das cordas imediatamente. Parecia tão infeliz que foi difícil não libertá-la. Forcei-me a desviar os olhos. Encorajei o Vingança da Rainha Ana a ir mais depressa. Eu ainda não conseguia ver a ilha muito bem. Apenas nevoeiro e rochas. Mas, flutuando na água, havia pedaços de madeira e fibra de vidro, destroços de velhos navios e até alguns assentos flutuantes de aviões. Como a música podia desviar tantas vidas de seu curso? Quer dizer, com certeza havia algumas canções entre as mais tocadas que me faziam querer mergulhar nas chamas em queda livre, mas ainda assim, sobre o que as sereias deviam cantar? Por um momento perigoso entendi a curiosidade de Annabeth. Fiquei tentado a tirar os tampões de ouvido só para ter ideia da canção. Podia sentir as vozes das sereias vibrando no madeirame do navio, pulsando em meus ouvidos junto com o ruído do sangue. Annabeth implorava. Lágrimas escorriam em seu rosto. Lutava com as cordas como se a estivessem impedindo de alcançar tudo o que mais importava para ela. Como pode ser tão cruel? Parecia me perguntar. Pensei que fosse meu amigo. Olhei fixamente para a ilha enevoada. Tive vontade de destampar minha espada, mas não havia nada contra o que lutar. Como se luta contra uma canção? Tentei muito não olhar para Annabeth. Consegui fazer isso por cerca de 5 minutos. Foi meu grande erro. Quando não pude aguentar mais, olhei para trás e encontrei uma pilha de cordas cortadas. Um mastro vazio, a faca de bronze de Annabeth estava caída no convés. De algum modo ela conseguira se contorcer até pegá-la. Tinha me esquecido completamente de desarmá-la. Corri para a murada do barco e a vi dando braçadas desesperadas em direção à ilha, as ondas a arrastando direto para as rochas pontiagudas. Gritei seu nome, mas se ela me ouviu, de nada adiantou.
Estava hipnotizada, nadando rumo à morte. Olhei para o timão atrás de mim e gritei: "Pare!" E então pulei da amurada. Caí na água e ordenei que a correnteza contornasse meu corpo num fluxo que me atirou para a frente. Cheguei à superfície e avistei Annabeth, mas uma onda a pegou, arrastando-a por entre duas presas de pedra afiadas como navalhas. Não tive escolha. Lancei-me atrás dela. Mergulhei por baixo do casco destroçado de um iate, trancei por entre uma coleção de bolas flutuantes de metal presas a correntes que, depois, percebi que eram minas. Tive de usar todo o meu poder sobre as águas para evitar que fosse esmagado contra as rochas ou preso nas redes de arame farpado, esticadas logo abaixo da superfície. Atirei-me entre as duas presas de pedra e me vi em uma baía em forma de meia-lua. A água estava atulhada de mais rochas, destroços de navios e minas flutuantes. A praia era de areia negra vulcânica. Olhei em volta, desesperado, à procura de Annabeth. Ali estava ela. Por sorte ou por azar, era boa nadadora. Conseguira passar pelas minas e pelas rochas. Estava quase na Praia Negra. Então o nevoeiro se espalhou e eu as vi, as sereias. Imagine um bando de abutres do tamanho de pessoas, com plumagem preta enlameada, garras cinzentas e pescoço rosado e enrugado. Agora imagine cabeças humanas em cima desses pescoços, mas as cabeças humanas ficavam mudando. Eu não conseguia ouvi-las, mas podia ver que estavam cantando. Enquanto as bocas se moviam, os rostos se transformavam nos de pessoas que eu conhecia. Minha mãe, Poseidon, Groover, Tyson, Chiron. Todas as pessoas que eu mais queria ver. Elas sorriam de modo tranquilizador, convidando-me a prosseguir, mas não importava que forma tomassem, as bocas eram gordurosas e recobertas de restos de antigas refeições. Como abutres enfiavam a cara na comida, e tudo levava a crer que não tinham se banqueteado na Donuts Monstro. Annabeth nadava na direção delas. Eu sabia que não podia deixá-la sair da água. O mar era minha única vantagem. Sempre me protegera de um jeito ou de outro. Impeli o corpo para a frente e agarrei o tornozelo dela. No momento em que a toquei, um choque atravessou meu corpo e vi as sereias do modo como Annabeth devia estar vendo. 3 pessoas sentadas sobre uma toalha de piquenique no Central Park. Havia um banquete espalhado na frente delas. Reconheci o pai de Annabeth pelas fotos que ela me mostrara. Um cara de aparência atlética, cabelos cor de areia, com seus 40 anos. Estava de mãos dadas com uma linda mulher muito parecida com Annabeth. Ela estava vestida de modo informal, calça jeans, blusa de algodão e botas de caminhada, mas algo na mulher irradiava poder. Sabia que estava olhando para a deusa Atena. Ao lado dela sentava-se um rapaz, Luke. Toda a cena estava iluminada por uma luz cálida, amanteigada. Os 3 conversavam e riam, e quando viram Annabeth, seus rostos se iluminaram de satisfação. A mãe e o pai estenderam as mãos de modo convidativo. Luke sorriu e fez um gesto para que Annabeth sentasse a seu lado, como se ele nunca a tivesse traído, como se ainda fosse seu amigo. Atrás das árvores do Central Park erguia-se a silhueta de uma cidade. Perdi o fôlego porque era Manhattan, mas não era Manhattan. Estava totalmente reconstruída em mármore branco, deslumbrante, maior e mais grandiosa que nunca, com janelas douradas e jardins suspensos. Era melhor que Nova York, melhor que o Monte Olimpo. Soube imediatamente que Annabeth a projetara inteira. Ela era a arquiteta de todo um novo mundo. Ela reunira os pais, salvara Luke. Tinha feito tudo o que sempre quis. Pisquei com força. Quando abri os olhos, tudo o que vi ali foram as sereias, abutres horrendos com feições humanas, prontos para devorar mais uma vítima. Puxei Annabeth de volta para as ondas. Não pude ouvi-la, mas percebi que estava gritando. Ela me chutou no rosto, mas continuei segurando. Ordenei às correntes que nos arrastassem para dentro da baía. Annabeth me esmurrava e me chutava, dificultando minha concentração.
ela se debateu tanto que quase colidimos com uma mina flutuante. Eu não sabia o que fazer. Jamais chegaria ao navio, vivo, se ela continuasse lutando. Afundamos e Annabeth parou de se debater. Sua expressão ficou confusa. Então nossas cabeças afloraram e ela começou a lutar de novo. A água. O som não se propagava bem embaixo da água. Se eu conseguisse submergi-la por tempo suficiente, poderia quebrar o encantamento da música. É claro, Annabeth não ia conseguir respirar, mas naquele momento isso parecia ser um problema menor. Agarrei-a pela cintura e ordenei às ondas que nos empurrassem para baixo. Mergulhamos nas profundezas, 3 metros, 6 metros. Eu sabia que teria de tomar cuidado porque era capaz de suportar muito mais pressão do que Annabeth. Ela lutou e se debateu para respirar, enquanto bolhas subiam à nossa volta. Bolhas. Eu estava desesperado. Tinha de manter Annabeth viva. Imaginei todas as bolhas do mar, sempre se agitando, subindo. Imaginei-as se juntando, sendo empurradas até mim. O mar obedeceu. Houve um turbilhão de branco, uma sensação de cócegas, e quando minha visão clareou, Annabeth e eu tínhamos uma enorme bolha de ar ao nosso redor. Apenas as pernas continuavam mergulhadas em água. Ela engasgou e tossiu. Seu corpo todo estremeceu, mas quando ela me olhou, soube que o encantamento tinha sido quebrado. Annabeth começou a soluçar, quer dizer, soluços horríveis de partir o coração. Encostou a cabeça em meu ombro e eu a abracei. Os peixes se juntaram para nos olhar, um cardume de barracudas, alguns espadartes curiosos. Fora! Disse a eles. Eles se afastaram, mas pude perceber que saíram relutantes. Juro que entendi as intenções deles. Estavam prestes a espalhar boatos pelo mar sobre o filho de Poseidon e uma garota no fundo da Baía das Sereias. Vamos voltar ao navio. Está tudo bem. Apenas aguente firme. Annabeth balançou a cabeça para me dizer que estava melhor, depois murmurou algo que não pude ouvir por causa da cera nos ouvidos. Fiz a corrente manobrar nosso pequeno e estranho submarino de ar por entre as rochas e o arame farpado e de volta para o casco do Vingança da Rainha Ana, que mantinha o curso lento e estável, fugindo do alcance da voz das sereias. Então subi para a superfície e nossa bolha de ar se desfez. Ordenei que uma escada de corda descesse por cima do costado do navio e subimos a bordo. Mantive meus tampões de ouvido só por garantia. Navegamos até a ilha ficar completamente fora de vista. Annabeth ficou sentada, aconchegando-se em um cobertor no convés dianteiro. Por fim, ela ergueu os olhos, confusa e triste, e murmurou, salvos. Removi os tampões. Nenhuma cantoria. A tarde estava silenciosa, a não ser pelo som das ondas batendo no casco. O nevoeiro se desfizera e o céu estava azul, como se a Ilha das Sereias nunca tivesse existido. — Você está bem? — perguntei. No momento em que disse isso, percebi a besteira que tinha falado. É claro que ela não estava bem. — Eu não sabia — murmurou ela. — O quê? Seus olhos estavam da mesma cor que a névoa sobre a Ilha das Sereias. Como a tentação seria poderosa. Não queria admitir que tinha visto o que as sereias haviam prometido a ela. Eu me senti um intruso, mas imaginei que devesse isso a Annabeth. Eu vi o modo como você reconstruiu Manhattan, contei. E Luke e os seus pais. Ela corou. Você viu aquilo? O que Luke lhe disse no Princesa Andrômeda sobre refazer o mundo do zero, aquilo de fato impressionou você, não é? Ela se enrolou no cobertor. Meu defeito mortal. Foi isso que as sereias me mostraram. Meu defeito mortal é o hubris. Eu pisquei. Aquela coisa marrom que passam nos sanduíches vegetarianos? Ela revirou os olhos. Não, cabeça de alga. Aquilo é humus. O hubris é pior. O que poderia ser pior do que humus? Hubris quer dizer orgulho, insolência, Percy. Achar que você pode fazer as coisas melhor do que qualquer um, inclusive os deuses. Você se sente assim? Ela baixou os olhos.
Nunca teve a impressão de que o mundo realmente está todo errado? E se pudéssemos refazer tudo do começo? Guerras nunca mais. Ninguém sem teto. Nunca mais dever de casa no verão. Estou ouvindo. Quer dizer, o Ocidente representa muitas das melhores coisas que a humanidade já fez. É por isso que a chama ainda arde. É por isso que o Olimpo ainda existe. Mas às vezes a gente só vê o que não presta, entende? E começa a pensar do mesmo jeito que Luke. Se conseguir destruir tudo isso, posso fazer melhor. Nunca se sentiu assim? Como se você pudesse fazer um serviço melhor se fosse o dono do mundo? Não. Eu governando o mundo seria uma espécie de pesadelo. Então você tem sorte. O hubris não é seu defeito mortal. E o que é? Não sei, Percy, mas todo herói tem um. Se você não descobrir e aprender a controlá-lo, bem, não é à toa que o chamam de imortal. Pensei naquilo, e não fiquei lá muito animado. Também notei que Annabeth não falou muito sobre as coisas particulares que ela mudaria, como conseguir reunir os pais ou salvar Luke. Eu entendi. Não queria admitir quantas vezes sonhara em reunir meus pais. Imaginei minha mãe sozinha em nosso pequeno apartamento no Upper East Side. Tentei me lembrar do cheiro dos seus waffles azuis na cozinha. Parecia tão distante. E então, valeu a pena? Perguntei a Annabeth. Você se sente mais sábia? O olhar dela se perdeu na distância. Não tenho certeza, mas precisamos salvar o acampamento. Se não pararmos Luke... Ela não precisou terminar. Se o modo de pensar de Luke podia tentar até Annabeth, não dava para imaginar quantos outros meios-sangues poderiam juntar-se a ele. Pensei no sonho com a menina e o sarcófago dourado. Não sabia muito bem o que significava, mas tive a sensação de que estava deixando alguma coisa passar. Alguma coisa terrível que Cronos planejava. O que a menina tinha visto quando abriu a tampa do caixão. De repente, os olhos de Annabeth se arregalaram. Percy! Eu me virei. À frente havia uma outra mancha de terra, uma ilha em forma de cela com colinas cobertas de florestas, praias de areia branca e campinas verdes, exatamente como eu tinha visto em meus sonhos. Meus sentidos náuticos confirmaram. 30 graus e 31 minutos norte, 75 graus e 12 minutos oeste. Tínhamos chegado ao lar do Cíclope. Pasta 14. 14. Nosso encontro com o Carneiro da Perdição. Quando a gente pensa em ilha de monstros, imagina penhascos e ossos espalhados pela praia, como na Ilha das Sereias. A Ilha do Cíclope não tinha nada a ver com isso. Quer dizer, tudo bem, havia uma ponte de corda em cima de um precipício, o que não era bom sinal. É quase o mesmo que pendurar um cartaz dizendo «Algo maligno vive aqui». Mas com exceção disso, o lugar parecia um cartão postal do Caribe. Tinha campos verdejantes, árvores de frutas tropicais e praias de areia branca. Enquanto navegávamos em direção à costa, Annabeth respirou fundo o ar perfumado. O Velocino, disse ela. Eu assenti. Ainda não podia ver o Velocino, mas podia sentir sua força. Era possível acreditar que ele curaria qualquer coisa, até mesmo a árvore envenenada de Thalia. Se nós o levarmos embora, a ilha vai morrer? Annabeth sacudiu a cabeça. Ela vai se esgotar. Voltar ao que seria normalmente, o que quer que fosse. Eu me senti um pouco culpado por arruinar aquele paraíso, mas lembrei a mim mesmo que não tínhamos escolha. O acampamento meio-sangue estava em dificuldades, e Tyson ainda estaria conosco se não fosse por aquela missão. Na campina da base da ravina, várias dúzias de carneiros andavam em círculos. Pareciam bastante pacíficos, mas eram enormes, do tamanho de hipopótamos. Logo além deles havia um caminho que levava às colinas. No topo do caminho, perto da beira do cânion, estava o grandioso carvalho que eu vira em meus sonhos. Algo dourado brilhava em seus galhos. Isso está fácil demais, disse eu. Podemos simplesmente subir até lá e pegá-lo? Os olhos de Annabeth se estreitaram.
Deveria haver um guardião, um dragão ou... Foi quando um servo emergiu dos arbustos. Ele trotou para a campina, provavelmente em busca de grama para comer, quando os carneiros baliram todos de uma vez e assustaram o animal. Aconteceu tão depressa que o servo tropeçou e se perdeu em um mar de lã e cascos batendo. Grama e tufos de pelo voavam pelo ar. Um segundo depois, todos os carneiros se afastaram de volta às suas pacíficas perambulações. Onde estivera o cervo, havia agora uma pilha de ossos limpos e brancos. Annabeth e eu nos entreolhamos. Eles são como piranhas, disse ela. Piranhas com lã? Como é que nós... Percy! Arfou Annabeth, agarrando meu braço. Olhe! Ela apontou para a praia, logo abaixo da campina dos carneiros, onde um pequeno bote fora arrastado para a terra, o outro bote salva-vidas do Birmingham. Concluímos que não havia como passar pelos carneiros comedores de gente. Annabeth queria se esgueirar invisível pelo caminho acima e agarrar o velocino, mas no fim eu a convenci de que alguma coisa iria dar errado. Os carneiros poderiam sentir seu cheiro, outro guardião poderia aparecer, alguma coisa. E se aquilo acontecesse, eu estaria longe demais para ajudar. Além disso, nossa primeira obrigação era achar Groover e quem quer que tivesse chegado à costa naquele bote, supondo que tivesse conseguido passar pelos carneiros. Eu estava nervoso demais para falar sobre minha esperança secreta de que Tyson ainda pudesse estar vivo. Ancoramos o Vingança da Rainha Ana no lado de trás da ilha, onde as falésias subiam em linha reta uns bons 60 metros. Imaginei que seria menos provável que vissem o navio ali. Escalar as falésias até parecia possível, com um grau de dificuldade mais ou menos igual ao da parede de lava no acampamento. Pelo menos não havia carneiros. Eu esperava que Polifemo não criasse também cabras montanhesas carnívoras. Remamos num bote salva-vidas até a base das rochas e começamos a subir, muito devagar. Annabeth foi primeiro porque escalava melhor. Ficamos perto de morrer umas 6 ou 7 vezes, só, o que considerei muito bom. Em certo momento deixei escapar uma das mãos e me vi pendurado por um braço numa saliência 15 metros acima da arrebentação rochosa. Mas achei outro ponto de apoio e continuei escalando. 1 minuto depois, Annabeth pisou em musgos escorregadios e seu pé deslizou. Felizmente, ela encontrou alguma outra coisa em que apoiá-lo. Por azar, tratava-se da minha cara. — Ai, desculpe, murmurou ela. — Tudo bem, resmunguei, embora na verdade não quisesse saber qual era o sabor do tênis de Annabeth. Finalmente, quando meus dedos já pareciam um chumbo derretido e os músculos do meu braço tremiam de exaustão, nos arrastamos sobre o topo da falésia e desmoronamos. — disse eu. — Ai! Gemeu Annabeth. Urrou outra voz. Se eu não estivesse tão cansado, teria pulado mais uns 60 metros. Girei o corpo, mas não pude ver quem rosnara. Annabeth tampou minha boca com a mão. Ela apontou. A saliência sobre a qual estávamos sentados era mais estreita do que eu pensava. O lado oposto era um desfiladeiro, e era de lá que vinha a voz, logo abaixo de nós. — Você é bem agressiva, rugiu a voz profunda. — Enfrente-me! Era a voz de Clarice, sem dúvida. — Devolva minha espada e lutarei com você. O monstro riu estrondosamente. Annabeth e eu nos arrastamos até a beirada. Estávamos logo acima da entrada da caverna do Cíclope. Abaixo estavam Polifemo e Groover, ainda de vestido de noiva. Clarice estava amarrada, pendurada de cabeça para baixo, acima de um caldeirão de água fervente. De certa forma, torcia para que Tyson também estivesse lá embaixo. Mesmo que ele estivesse em perigo, ao menos eu saberia que estava vivo. Mas não havia sinal dele. Ponderou Polifemo. Comer a menina fanfarrona ou esperar o banquete de casamento? O que acha minha noiva?
Ele se voltou para Groover, que recuou e quase tropeçou na cauda de seu vestido, terminada. Eu não estou com fome agora, querido. Talvez... Você disse noiva? Perguntou Clarice. Quem? Groover? Ao meu lado, Annabeth murmurou. Cale a boca. Ela tem de calar a boca. Polifemo olhou enfurecido. Que Groover? O sátiro! Berrou Clarice. Ganiu Groover. Os miolos da pobrezinha estão fervendo por causa daquela água quente. Puxa para baixo, querido. Os cílios de Polifemo se estreitaram sobre o maligno olho leitoso, como se ele tentasse enxergar Clarice mais claramente. O Cíclope era uma visão ainda mais horrível do que nos meus sonhos, em parte porque seu cheiro rançoso agora estava muito próximo, em parte porque ele vestia sua roupa de casamento, um saiote tosco e uma manta nos ombros, feitos de smokings azul bebê costurados um no outro, como se ele tivesse despido uma festa de casamento inteira. — Que sátiro! Perguntou Polifemo. — Sátiros são boa comida? Você me trouxe um sátiro? — Não, seu grande idiota! Berrou Clarice. — Aquele sátiro! Groover! Aquele de vestido de noiva! Eu quis torcer o pescoço de Clarice, mas era tarde demais. Tudo o que pude fazer foi olhar enquanto Polifemo se virava e arrancava o véu de noiva de Groover, revelando seu cabelo encaracolado, a barba desmazelada de adolescente, os pequenos chifres. Polifemo respirou pesadamente, tentando conter a raiva. — Eu não enxergo muito bem — rosnou. — Desde muitos anos atrás, quando outro herói me furou o olho. Mas você não é uma dama, Cíclope. O Cíclope agarrou o vestido de Groover e o arrancou. Embaixo, o velho Groover reapareceu com seu jeans e sua camiseta. Ele gemeu e se abaixou quando o monstro desferiu um golpe que passou acima de sua cabeça. — Pare! — implorou Groover. — Não me coma cru! Eu tenho uma boa receita! Estendi a mão para minha espada, mas Annabeth sussurrou. — Espere! Polifemo estava hesitando, uma grande pedra na mão, prestes a esmagar sua pretensa noiva. — Receita? — perguntou a Groover. — Sim. Você não pode me comer cru. Vai pegar uma infecção e botulismo e toda sorte de coisas horríveis. Eu vou ficar muito mais gostoso, grelhado em fogo lento, com chutney de manga. Você pode pegar algumas mangas agora mesmo, lá embaixo, no bosque. Ficarei esperando aqui. O monstro pensou naquilo. Meu coração martelava contra as costelas. Calculei que morreria se atacasse, mas não poderia deixar que o monstro matasse Groover. — Sátiro grelhado com chutney de manga — pensou Polifemo. Ele olhou de novo para Clarice, ainda pendurada acima do caldeirão de água fervente. — Você também é um sátiro? — Não, seu grande monte de esterco! — berrou ela. — Eu sou uma menina, filha de Ares. Agora me desamarre para que eu possa arrancar seus braços. — Arrancar os meus braços! — repetiu Polifemo. — E enfiá-los garganta abaixo. — Você tem coragem. — Ponha-me no chão! Polifemo ergueu Groover como se ele fosse um cachorrinho desobediente. — Agora tenho de pastorear carneiros. Casamento adiado para de noite. Então comeremos sátiro como prato principal. — Mas você ainda vai se casar? Groover pareceu ofendido. — Quem é a noiva? Polifemo olhou na direção do caldeirão fervente. Clarice soltou um som estrangulado. — Ah, não! Você não pode estar falando sério. Eu não sou... Antes que Annabeth ou eu pudéssemos fazer alguma coisa, Polifemo a arrancou da corda como se ela fosse uma maçã madura e a jogou junto com Groover no fundo da caverna. — Fiquem à vontade.
Voltarei ao pôr do sol para o grande evento. Então o Cíclope assobiou e um rebanho misto de bodes e carneiros, menores que os comedores de gente, saiu da caverna, passando por seu amo. Enquanto eles seguiam para o pasto, Polifemo dava palmadinhas nas costas de alguns e os chamava pelo nome: Beltbuster, Tamani, Lockhart, etc. Quando o último carneiro se afastou bamboleando, Polifemo rolou uma rocha na frente da entrada tão facilmente como se fechasse uma porta de geladeira, isolando o som dos gritos de Clarice e Groover lá dentro. Mangas, resmungou Polifemo consigo mesmo. O que são mangas? Ele foi caminhando tranquilamente montanha abaixo em sua roupa de noivo azul bebê, deixando-nos sozinhos com um caldeirão de água fervente e uma rocha de 6 toneladas. Tentamos pelo que nos pareceram horas, mas não adiantou. A rocha não se movia. Gritamos para dentro de fendas, batemos na pedra, fizemos tudo em que podíamos pensar para transmitir um sinal a Groover, mas se ele nos ouviu, não podíamos saber. Mesmo se por algum milagre conseguíssemos matar Polifemo, não adiantaria. Groover e Clarice morreriam dentro da caverna fechada. A única maneira de mover a rocha seria conseguir que o Cíclope o fizesse. Em total frustração, golpeei contra a corrente e contra a rocha. Voaram fagulhas, mas não aconteceu nada além disso. Uma grande rocha não é o tipo de inimigo que se possa combater com uma espada mágica. Annabeth e eu nos sentamos no cume, desesperados, e observamos a forma distante em azul bebê do Cíclope enquanto ele se movia entre seus rebanhos. Sabiamente, ele separara os animais comuns dos carneiros comedores de gente, colocando cada grupo de um lado da enorme fenda que dividia a ilha. O único meio de atravessar era a ponte de corda, e as tábuas eram separadas demais para cascos de carneiros. Observamos enquanto Polifemo visitava seu rebanho carnívoro no lado mais distante. Infelizmente, eles não o comeram. Na verdade, nem ao menos pareciam incomodá-lo. Ele lhes deu pedaços de carne misteriosa de uma grande cesta de vime, o que apenas reforçou a sensação que eu tinha desde que Circe me transformara em porquinho da Índia. Talvez fosse hora de me juntar a Groover e me tornar vegetariano. Um truque, concluiu Annabeth. Não podemos vencê-lo pela força. Portanto, teremos de usar um truque. Certo. Que truque? Ainda não resolvi essa parte. Beleza. Polifemo terá de mover a rocha para deixar os carneiros entrarem. Ao pôr do sol, falei. Que é quando ele vai se casar com Clarice e jantar Groover. Ainda não decidi o que é mais nojento. Posso ficar invisível e entrar. E eu? Os carneiros, ponderou Annabeth. Ela me deu um daqueles olhares travessos que sempre me deixavam desconfiado. Você gosta muito de carneiros? Só não se solte, disse Annabeth, invisível em algum lugar à minha direita. Para ela era fácil falar. Ela não estava pendurada de cabeça para baixo na barriga de um carneiro. Agora, admito que não fora tão difícil quanto eu pensara. Já tinha me arrastado para baixo de um carro antes para trocar o óleo para minha mãe, e isso não era tão diferente. O carneiro não se importou. Até mesmo o menor dos carneiros do Cíclope era bastante grande para suportar meu peso, e eles tinham uma lã espessa. Eu simplesmente a torci, formando alças para as minhas mãos, enganchei os pés nos ossos das coxas do carneiro e pronto. Eu me sentia como um pequeno canguru zanzando acomodado contra o peito do carneiro, tentando manter a lã longe da boca e do nariz. Caso você esteja intrigado, a parte de baixo de um carneiro não tem um cheiro assim tão bom. Imagine um suéter de inverno que foi arrastado pela lama e deixado no cesto de roupa suja por uma semana. É algo assim. O sol estava se pondo. Nem bem fiquei em posição, o Cíclope rugiu. Oi, bodinhos, carneirinhos. O rebanho, obediente, começou a caminhar laboriosamente ladeiras acima, em direção à caverna. É isso aí, sussurrou Annabeth. Vou estar por perto. Não se preocupe. Fiz uma promessa silenciosa aos deuses de que, se sobrevivêssemos àquilo,
diria a Annabeth que ela é um gênio. O assustador era que eu sabia que os deuses iriam me cobrar. Meu táxi carneiro começou a subir a colina. Depois de uma centena de metros, minhas mãos e meus pés começaram a doer. Agarrei a lã com mais força e o animal fez um ruído inarticulado. Não o culpei. Eu mesmo não gostaria de alguém escalando por meus cabelos, mas se eu não me agarrasse, certamente cairia ali mesmo, bem na frente do monstro. Hasenpfeffer, disse o cíclope, afagando um dos carneiros na minha frente. Einstein, Widget, ei, Widget. Polifemo deu uns tapinhas no meu carneiro e quase me derrubou no chão. Ganhando um pouco de lã extra, hein? Epa, pensei, é agora. Mas Polifemo apenas riu e deu uma palmada no traseiro do carneiro, empurrando-nos para a frente. Vá andando, gorducho. Logo Polifemo irá comê-lo no café da manhã. E simples assim, eu estava dentro da caverna. Pude ver o último dos carneiros entrando. Se a Annabeth não começasse logo a distraí-lo. O cíclope estava para rolar a rocha de volta a seu lugar, quando, de algum canto do lado de fora, Annabeth gritou. Olá, feioso! Polifemo ficou rígido. Quem disse isso? Ninguém! Gritou Annabeth. Aquilo provocou exatamente a reação que ela esperava. A cara do monstro ficou vermelha de raiva. Ninguém! Polifemo berrou de volta. Eu me lembro de você! Você é estúpido demais para se lembrar de alguém, provocou Annabeth. Muito menos de ninguém. Pedi aos deuses que ela já estivesse em movimento quando disse aquilo, porque Polifemo urrou furiosamente, agarrou a rocha mais próxima, que por acaso era sua porta da frente, e a atirou na direção do som da voz de Annabeth. Ouvi a pedra se despedaçar em 1000 fragmentos. Por um momento terrível, fez-se silêncio. Então Annabeth gritou. Você também não aprendeu a atirar pedras melhor? Polifemo uivou. Venha para cá! Deixe-me matar você, ninguém! Você não pode matar ninguém, seu imbecil estúpido, provocou ela. Venha me achar! Polifemo disparou colina abaixo na direção da voz dela. Essa coisa de ninguém poderia não ter feito sentido para outras pessoas, mas Annabeth me explicara que era esse o nome que Ulisses usara para enganar Polifemo séculos atrás, antes que ele acertasse o olho do cíclope com uma grande estaca quente. Annabeth calculou que Polifemo ainda guardaria rancor daquele nome, e estava certa. No frenesi para encontrar o velho inimigo, ela se esqueceu de fechar novamente a entrada da caverna. Parecia nem ter parado para pensar que a voz de Annabeth era feminina, enquanto o primeiro ninguém era homem. Por outro lado, ele queria casar com Groover, portanto não era assim tão brilhante nessa questão de masculino-feminino. Eu só esperava que Annabeth pudesse permanecer viva e continuar distraindo o monstro por tempo suficiente para que eu encontrasse Groover e Clarice. Desci da minha carona, dei uma palmadinha na cabeça de Widget e pedi desculpas. Procurei na sala principal, mas não havia sinal de Groover e Clarice. Forcei a passagem por entre a multidão de carneiros e bodes em direção ao fundo da caverna. Muito embora tivesse sonhado com aquele lugar, foi difícil encontrar meu caminho pelo labirinto. Desci corredores atulhados de ossos, passei por salas cheias de tapetes de pele de carneiro e carneiros de cimento em tamanho real, que reconheci como obra da Medusa. Havia coleções de camisetas de carneiro, grandes tonéis de creme de lanolina, casacos, meias de lã e chapéus de lã com chifres de carneiro. Finalmente encontrei a sala do tiar, onde Groover estava agachado num canto, tentando cortar as amarras de Clarice com uma tesoura. Não adianta, disse Clarice. Essa corda parece ferro. Só mais alguns minutos. Groover, gritou ela exasperada. Você está trabalhando nisso há horas. E então ela me viu. Percy, disse Clarice. Você devia ter sido explodido. Bom ver você também. Agora fique quieta enquanto eu... Percy! Baliu Groover e se atracou em mim com um abraço de bode.
Você me ouviu! Você veio! Sim, parceiro, falei. É claro que eu vim. Onde está a Annabeth? Lá fora, respondi. Mas não temos tempo para conversa. Clarice, fique parada. Destampei contra a corrente e cortei as cordas. Ela se pôs em pé, rígida, esfregando os pulsos. Olhou-me com raiva por um momento, depois fitou o chão e murmurou. Obrigada. De nada, falei. E então, havia mais alguém a bordo do seu bote salva-vidas? Clarice pareceu surpresa. Não, só eu. Todos os outros a bordo do Birmingham. Bem, eu nem sabia que vocês tinham escapado. Uma explosão ecoou pela caverna, seguida por um grito que me fez perceber que poderia ser tarde demais. Era Annabeth gritando de medo. Pasta 15. 15. Ninguém consegue o Velocino. Eu peguei ninguém! Exultou Polifemo. Arrastamo-nos para a entrada da caverna e vimos o Cíclope com um sorriso perverso, segurando o ar vazio no alto. O monstro sacudiu o punho e um boné de beisebol esvoaçou para o chão. Lá estava Annabeth, pendurada pelas pernas, de cabeça para baixo. Ah! Disse o Cíclope. Menino invisível detestável! Já tenho uma mal-humorada para a esposa. Isso quer dizer que você vai ser grelhada com chutney de manga! Annabeth se debateu, mas parecia atordoada. Tinha um corte feio na testa. Seus olhos estavam vidrados. Vou pegá-lo, sussurrei para Clarice. Nosso navio está na parte de trás da ilha. Você e Groover, claro que não, disseram eles ao mesmo tempo. Clarice havia se armado com uma lança de chifre de carneiro, verdadeira peça de colecionador da caverna do Cíclope. Groover encontrara um fêmur de carneiro, o que não o deixou muito satisfeito, mas o segurava como um porrete, pronto para atacar. Vamos pegá-lo juntos, rosnou Clarice. Sim, disse Groover. Então ele piscou, como se não pudesse acreditar que acabara de concordar com Clarice. Tudo bem, disse eu. Plano de ataque Macedônia. Eles assentiram. Tínhamos passado pelos mesmos cursos de treinamento no acampamento Meio-Sangue. Eles sabiam do que eu estava falando. Iriam dar a volta e se aproximar, um de cada lado, atacando o Cíclope pelos flancos enquanto eu atraía sua atenção na frente. Provavelmente isso significava que iríamos todos morrer, e não apenas eu, mas fiquei grato pela ajuda. Ergui minha espada e gritei. Ei, feioso! O gigante se virou para mim. Mais um? Quem é você? Põe a minha amiga no chão. Fui eu quem o insultou. Você é ninguém? Certo, seu balde fedorento de meleca de nariz. Aquilo não pareceu tão bom quanto os insultos de Annabeth, mas foi tudo em que eu pude pensar. Eu sou ninguém e me orgulho disso. Agora, coloque-a no chão e venha até aqui. Quero furar seu olho de novo. Urrou ele. A boa notícia. Ele deixou cair Annabeth. A má notícia, ele a deixou cair de cabeça nas pedras, onde ela ficou imóvel como uma boneca de trapos. A outra má notícia. Polifemo investiu contra mim 0,5 tonelada de Cíclope que eu teria de enfrentar com uma espada muito pequena. Por Pan! Groover atacou pela direita. Arremessou o osso de carneiro que ricocheteou sem efeito na testa do monstro. Clarice atacou pela esquerda e apoiou sua lança no chão, bem a tempo de o Cíclope pisar em cima dela. Ele uivou de dor, e Clarice se atirou para fora do caminho para evitar ser pisoteada. Mas o Cíclope simplesmente puxou a lança como se fosse uma grande farpa e continuou em minha direção. Eu avancei com contracorrente. O monstro tentou me agarrar. Rolei de lado e lhe dei uma estocada na coxa. Eu esperava vê-lo se desintegrar, mas o monstro era grande e forte demais. Pegue a Annabeth! Gritei para Groover. Ele correu até lá, agarrou o boné de invisibilidade e a levantou do chão, enquanto Clarice e eu tentávamos manter Polifemo distraído. Tenho de admitir, Clarice foi valente. Ela investiu contra o Cíclope vezes seguidas.
Ele esmurrou o chão, tentou pisá-la, agarrá-la, mas ela era rápida demais. E assim que ela atacava, eu a seguia, furando o monstro no dedão do pé, no tornozelo ou na mão. Mas não poderíamos continuar com aquilo para sempre. Acabaríamos nos cansando, ou o monstro poderia ter seu lance de sorte. Bastaria uma pancada para nos matar. Com o canto do olho, vi Groover carregando Annabeth pela ponte de corda. Essa não teria sido minha primeira escolha, considerando os carneiros comedores de gente do outro lado, mas naquele momento parecia melhor do que o lado do precipício onde estávamos, e isso me deu uma ideia. Recue! Disse para Clarice. Ela rolou enquanto o punho do Cíclope esmagava a oliveira ao lado dela. Corremos para a ponte, Polifemo logo atrás de nós. Ele estava todo cortado e mancava por causa dos muitos ferimentos, mas tudo o que tínhamos feito foi deixá-lo mais lento e enfurecido. Vou moê-los para fazer comida de carneiro, prometeu. 1000 maldições sobre ninguém! Mais depressa, disse eu para Clarice. Disparamos colina abaixo. A ponte era a nossa única chance. Groover acabara de atravessar para o outro lado e estava deitando Annabeth no chão. Tínhamos de passar antes que o gigante nos pegasse. Groover! Gritei. Pegue a faca de Annabeth! Seus olhos se arregalaram quando ele viu o Cíclope atrás de nós, mas balançou a cabeça como se tivesse entendido. Quando Clarice e eu nos precipitamos pela ponte, Groover começou a cortar as cordas. O primeiro fio de corda arrebentou com um estalo. Polifemo pulou atrás de nós, fazendo a ponte oscilar loucamente. A corda agora já estava metade cortada. Clarice e eu mergulhamos para a terra firme, aterrissando ao lado de Groover. Num golpe, cortei os fios restantes com minha espada. A ponte despencou no precipício e o Cíclope uivou de prazer, pois estava em pé bem ao nosso lado. Fracasso! Berrou felicíssimo. Ninguém fracassou! Clarice e Groover tentaram atacá-lo, mas o monstro os afastou com um tapa, como se fossem moscas. Minha raiva aumentou. Eu não podia acreditar que tinha chegado até ali, depois de perder Tyson, de sofrer e passar por tanta coisa apenas para fracassar, detido por um monstro grande e estúpido de saiote azul bebê feito de smokings. Ninguém iria derrubar meus amigos como moscas daquele jeito. Quer dizer, ninguém, não ninguém. Ah, você sabe o que eu quero dizer. A força percorreu meu corpo. Ergui a espada e ataquei, esquecendo que estava em irremediável desvantagem. Golpeei o Cíclope na barriga. Quando ele se dobrou de dor, eu o atingi no nariz com o punho da espada. Cortei, chutei, bati, até que, quando me dei conta, Polifemo estava estatelado de costas no chão, atordoado e gemendo, e eu estava em pé em cima dele, com a ponta da espada pairando sobre o seu olho. Gemeu Polifemo. Percy! Arfou Groover. Como você... Por favor, não! Gemeu o Cíclope, olhando com tristeza para mim. Seu nariz sangrava. Uma lágrima se formou no canto do olho meio cego. Meus carneirinhos precisam de mim. Estava só tentando proteger meus carneiros. Ele começou a soluçar. Eu vencera. Tudo o que tinha de fazer era fincar a espada. Um golpe rápido. Mate-o! Berrou Clarice. O que está esperando? O Cíclope parecia tão desolado, tão parecido com Tyson. Ele é um Cíclope, avisou Groover. Não confie nele. Eu sabia que ele estava certo. Sabia que Annabeth teria dito a mesma coisa. Mas Polifemo soluçava, e pela primeira vez entrou na minha cabeça o fato de que ele também era filho de Poseidon. Como Tyson. Como eu. Como eu poderia simplesmente matá-lo a sangue frio? Nós só queremos o Velocino, disse ao monstro. Você concorda em nos deixar levá-lo?
Não! Gritou Clarice. Mate-o! O monstro fungou. Meu lindo Velocino, orgulho da minha coleção. Leve-o, ser humano cruel. Leve-o e parta em paz. Vou recuar bem devagar, disse eu ao monstro. Um movimento em falso. Polifemo balançou a cabeça como se entendesse. Dei um passo atrás e, rápido como uma cobra, Polifemo me deu uma pancada que me jogou na beira do penhasco. Mortal insensato! Urrou ele, pondo-se em pé. Levar o meu Velocino? Vou comê-lo primeiro. Ele abriu a boca enorme e percebi que seus molares podres seriam a última coisa que eu veria na vida. Então algo passou zunindo por cima da minha cabeça e... BAM! Uma pedra do tamanho de uma bola de basquete foi parar na garganta de Polifemo. Um arremesso perfeito, uma linda cesta de 3 pontos. O cíclope engasgou, tentando engolir a pílula inesperada. Cambaleou para trás, mas não havia espaço para cambalear. Seu calcanhar escorregou, a beirada do penhasco desmoronou e o grande Polifemo agitou os braços como uma galinha batendo as asas, o que não o ajudou em nada a voar enquanto despencava no abismo. Eu me virei. A meio caminho da trilha para a praia, completamente ileso no meio de um rebanho de carneiros assassinos, estava um velho amigo. Polifemo mau, disse Tyson. Nem todos os cíclopes são tão bonzinhos como parecem. Tyson nos deu uma versão resumida. Arco-íris, o cavalo marinho, que aparentemente vinha nos seguindo desde o estreito de Long Island, esperando para brincar com Tyson, encontrara-o afundando sobre os destroços do Birmingham e o puxara para um lugar seguro. Ele e Tyson estiveram vasculhando o mar de monstros desde então, tentando nos achar, até que Tyson sentiu o cheiro de carneiros e encontrou esta ilha. Tive vontade de abraçar o grandalhão bobo, só que ele estava no meio dos carneiros assassinos. Tyson, graças aos deuses, Annabeth está ferida. Você agradece aos deuses porque ela está ferida? Perguntou ele confuso. Não! Ajoelhei-me ao lado de Annabeth e fiquei nauseado de preocupação com o que vi. O talho na testa dela era pior do que eu imaginara. A linha dos seus cabelos estava empapada de sangue. Sua pele estava pálida, fria e úmida. Groover e eu trocamos olhares nervosos. Então uma ideia me ocorreu. Tyson, o Velocino, pode ir buscá-lo para mim? Qual deles? Disse Tyson, olhando em volta para centenas de carneiros. Na árvore, disse eu. O de ouro. Ah, bonito, sim. Tyson caminhou pesadamente até lá, tomando cuidado para não pisar os carneiros. Se algum de nós tivesse tentado se aproximar do Velocino, teria sido comido vivo, mas acho que Tyson tinha o mesmo cheiro que Polifemo, porque o rebanho não o incomodou. Apenas se aconchegaram nele e baliram afetuosamente, como se esperassem ganhar guloseimas de carneiro da grande cesta de vime. Tyson estendeu o braço e ergueu o Velocino do seu galho. No mesmo instante, as folhas do carvalho ficaram amarelas. Tyson começou a voltar lentamente na minha direção, mas eu gritei. Não dá tempo! Joga para cá! A pele dourada de carneiro saiu voando pelo ar como um frisbee de pelúcia brilhante. Agarrei-a com um gemido. Era mais pesada do que eu esperava. 25 ou 30 quilos de preciosa lã de ouro. Estendi o Velocino sobre Annabeth, cobrindo tudo, menos o rosto, e rezei silenciosamente para todos os deuses em que pude pensar, até os de que não gostava. Por favor, por favor. As cores voltaram ao rosto dela. Seus cílios tremeram e se abriram. O corte na testa começou a se fechar. Ela viu Groover e disse, fraca, Você não se casou? Groover arreganhou um sorriso. Não, meus amigos me convenceram a não fazer isso. Annabeth, falei, fique quieta. Mas, a despeito de nossos protestos, ela sentou e notei que o corte em seu rosto estava quase completamente cicatrizado. Ela estava com uma aparência muito melhor.
Na verdade, reluzia de saúde, como se alguém lhe tivesse dado uma injeção de brilho. Nesse meio tempo, Tyson estava começando a ter problemas com os carneiros. Para baixo! Ele lhes disse quando tentaram escalá-lo, procurando comida. Alguns estavam farejando o ar em nossa direção. Não, carneirinhos, por aqui! Venham para cá! Eles obedeceram, mas era óbvio que estavam com fome e começavam a perceber que Tyson não tinha nenhuma guloseima para eles. Não iriam aguentar muito tempo com tanta carne fresca por perto. Temos de ir, disse eu. Nosso navio está... O Vingança da Rainha Ana estava muito, muito longe. O caminho mais curto seria pelo precipício e tínhamos acabado de destruir a única ponte. A outra possibilidade era por entre os carneiros. Tyson, chamei. Você pode levar o rebanho para o mais longe possível? Os carneiros querem comida. Eu sei, eles querem comida humana. Tente afastá-los do caminho. Dê-nos tempo para chegar até a praia. Depois nos encontre lá. Tyson pareceu indeciso, mas assobiou. Venham, carneirinhos. Comida humana por aqui. Ele correu para a campina, os carneiros no seu encalço. Mantenha-se enrolada no velocino, disse a Annabeth. Só para o caso de você ainda não estar completamente curada. Dá para ficar de pé? Ela tentou, mas seu rosto ficou pálido de novo. Não completamente curada. Clarice abaixou-se ao lado dela e apalpou seu tórax, o que fez Annabeth gemer. Costelas quebradas, disse Clarice. Estão se recompondo, mas com certeza estão quebradas. Como você sabe? Perguntei. Clarice me fulminou com o olhar. Porque eu já quebrei algumas, Nanico. Vou ter de carregá-la. Antes que eu pudesse discutir, Clarice ergueu Annabeth como um saco de farinha e a carregou até a praia. Groover e eu fomos atrás. Assim que chegamos à beira d'água, me concentrei no Vingança da Rainha Ana. Ordenei-lhe que levantasse a âncora e se deslocasse até mim. Depois de alguns minutos ansiosos, avistei o navio dobrando a extremidade da ilha. Chegando! Gritou Tyson. Ele estava aos pulos, trilha abaixo, para juntar-se a nós, os carneiros, cerca de 50 metros atrás, balindo de frustração porque o amigo Cíclope saíra correndo sem alimentá-los. Eles provavelmente não nos seguirão dentro d'água, disse eu aos outros. Tudo o que temos de fazer é nadar até o navio. Com Annabeth nesse estado? Protestou Clarice. Podemos fazer isso, insisti. Eu estava começando a me sentir confiante de novo. Estava de volta ao meu ambiente, o mar. Depois que chegarmos ao navio, estaremos em segurança. De novo, nós quase conseguimos. Tínhamos acabado de atravessar a entrada da ravina quando ouvimos um tremendo rugido e vimos Polifemo, arranhado e esfolado, porém ainda muito vivo, o traje de casamento azul bebê em farrapos, andando na nossa direção com uma pedra em cada mão.